relação ao caso do Vini Júnior, em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para o Vini Júnior, para a família dele, porque eu sei o quanto é difícil passar por uma situação dessa. Agora, em relação ao caso em si, é importante que a gente saiba que isso não é um caso isolado, né? Vini Júnior já foi vítima de ofensas racistas em outras ocasiões, e me parece que as autoridades espanholas, as organizações que tratam do futebol na Europa, a Liga Espanhola, os patrocinadores, parte da imprensa, simplesmente se mostra conivente com os atos racistas. Eu quero repetir o que eu falei agora. O silêncio das autoridades, dos patrocinadores, de parte da imprensa, enfim, dos outros clubes, das organizações do futebol na Europa, da Liga Espanhola, como eu já disse, é um silêncio conivente com o racismo. Quero lembrar também que essa violência racista contra o Vini Júnior demonstra que existe um problema muito maior e que tende a se espalhar para muito além do campo e muito além do estádio. Então nós temos um problema político de grande monta, o que justifica, inclusive, as manifestações por parte do Estado brasileiro, porque se trata de um brasileiro de muita visibilidade na Europa, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, e que sofre isso. Então nós ficamos imaginando como é tratada a comunidade brasileira, como são tratados os outros negros e negras que estão na Europa, que estão na Espanha. Então eu acho que as autoridades espanholas, e falo isso com muita tranquilidade, devem uma explicação em torno disso e também dizer o que vai acontecer. A FIFA, né, eu acho que eu falei da FIFA, a FIFA há muitos anos vem se omitindo em tomar atitudes que são atitudes mais enérgicas e mais contundentes em relação a isso. E olha, isso não é falta de tecnologia, não é falta de ciência sobre como se combate o racismo na sua dimensão institucional. Há muitos estudos sobre isso, há muitas experiências sobre isso, o que reforça ainda mais o fato de que há uma irresponsabilidade por parte das autoridades, no caso Vini Júnior. Eu acho que isso compromete o futebol, eu acho que isso compromete a imagem da La Liga, da FIFA e até mesmo da Espanha. Alguma providência vai ter que ser tomada em relação a isso. O governo vai Brasil. Dando com as solidez possível em relação a isso, um posicionamento, o presidente da República, o presidente Lula, ele já se manifestou, mas para além das manifestações, o Ministério da Igualdade Racial, que tem de fato a competência institucional para tratar do problema, está se manifestando. O Ministério dos Direitos Humanos, eu já me manifestei, mas a questão é que nós precisamos pensar em algo que seja efetivo, algo que seja uma medida política. Precisamos chamar as autoridades espanholas para conversar, precisamos pensar também num conjunto de medidas preventivas e também de responsabilização, porque não é possível que esse tipo de coisa aconteça impunemente. Eu quero destacar o que eu disse aqui também anteriormente. Nós não estamos diante de um problema pontual, episódio, casual, nós estamos diante de um problema político. Acho que o caso Vini Júnior agora se torna um problema político, um problema que vai exigir uma reação das autoridades governamentais em relação a esse ponto. Tem alguma coisa muito errada acontecendo na Europa, acontecendo no futebol europeu em especial, e que eu acho que denota que coisas mais graves do ponto de vista das relações sociais estão ocorrendo ali. Se as autoridades continuarem omissas como estão, se nada for feito, eu acho que nós vamos ter um cenário muito grave e que pode transbordar os estádios de futebol. Qual?